Surgem com frequência perguntas um pouco estranhas, difíceis por vezes de explicar em determinadas circunstâncias, e uma delas tem a ver com esta coisa de que eu agora vou falar. O que eu tenho aqui desenhado é um circuito simples que envolve uma fonte de alimentação e um circuito a ser alimentado. Esta fonte de alimentação é alimentada eventualmente a 230 volts, tem uma saída de 5 volts em relação a esta saída, portanto mais 5, 0 volts, porque estes mais 5 são em relação a este 0. E tem ainda, habitualmente as fontes têm uma ligação à terra. Essa ligação à terra vai ligar lá dentro ao circuito, eventualmente à caixa da fonte, se ela for metálica, e habitualmente vai ligar aos 0 volts desse circuito. Portanto, isto é o comum, o habitual. Nestas circunstâncias, este circuito está também ligado à terra através desta ligação. Okay? Quando são circuitos relativamente simples, eventualmente também instalados em caixas de plástico, etc., coisas pequenas, em geral não há uma ligação à terra propriamente do circuito, digamos, ela fica pendurada nos 0 volts, porque através da própria fonte de alimentação. Isto é o que acontece com frequência. Agora, imaginemos que por qualquer razão alguém tem uma fonte destas e tem um circuito a ser alimentado, mas o circuito não é suposto ser alimentado a mais 5 volts, mas a menos 5 volts. Seria este caso aqui. Ora bem, portanto, quando nós dizemos que a fonte tem uma saída de 5 volts positivos, neste caso é preciso ter um pouco de cuidado, mais 5 porque são 5 volts positivos, esses 5 volts são positivos em relação àquele ponto a que nós chamamos 0 volts. Por vezes também lhe chamamos o comum, ou a massa, ou a terra, ou o que quiserem. Bom, não interessa. Portanto, são 5 volts positivos em relação àquele ponto. Se nós tivermos um circuito que consuma 5 volts negativos em relação ao zero dele, é claro que nós podemos fazer a ligação assim. Portanto, os mais 5 vão aos 0 e os 0 vão aos menos 5, porque, evidentemente, quando nós dizemos que aqui há 5 volts positivos em relação a este ponto, a verdade é que nós temos 5 volts negativos em relação àquele. Portanto, enquanto a coisa se mantiver desta maneira, não há problema. Isto pode ligar-se e o circuito, em princípio, funcionará. Isto não é uma solução laboratorialmente muito linear, mas provavelmente trabalha muito bem em mais de 95% dos casos. Talvez casos excepcionais, isto pode haver aqui algum problema, porque há aqui, às vezes, alguns efeitos secundários, mas eu suponho que serão raros os casos em que isso acontece. Agora, este tipo de coisas pode ter efeitos secundários, portanto, não é de ânimo leve que se faz esta coisa sem que possa, em algumas circunstâncias, haver efeitos secundários. E eles podem ser os seguintes. Ora bem, temos aqui o primeiro circuito, e, portanto este circuito é igual ao primeiro que eu mostrei, mas agora tenho aqui, por exemplo, um osciloscópio. E eu tenho aqui um osciloscópio como poderia ter um amplificador de som. Imaginemos que isto seria um circuito de processamento de som ou de amplificação, ou o que quer que seja, e em vez do osciloscópio eu teria uma outra coisa qualquer. Mas eu pus aqui o osciloscópio, é bom para explicar. Ora bem, nestas circunstâncias, o osciloscópio em si também está ligado à corrente alternada, como está aqui a fonte de alimentação, e tem também a sua ligação à terra. Okay? E essa ligação à terra lá por dentro está ligado também aos 0 volts, okay? Aos 0 volts do circuito interno do osciloscópio. E, por essa via, a malha da ponta de prova do osciloscópio, que tem um crocodilo, está também ligada a esse potencial. Portanto, temos aqui uma ponta de prova do osciloscópio. A ponta de prova é esta. Pode tirar-se aqui o alicate, digamos assim. Mas cá está o nosso crocodilo que serve para ligar ao potencial 0 volts. Quando se usa um osciloscópio no circuito, a primeira coisa que se faz é ligar esta coisa. E a seguir pega-se na ponta de prova e vai-se testar o que for necessário. Volto a dizer que este foi um exemplo que eu fui buscar do osciloscópio, mas poderia ser um amplificador de som, e a ligação, por exemplo, das fichas, neste caso RCA, mas poderiam ser outras, garante habitualmente que este contacto aqui à volta, que este anel, vai também internamente ser ligado aos tais 0 volts, ok? Ora bem, portanto,
um osciloscópio ou um amplificador, aqui o efeito prático seria o mesmo. Pronto. Portanto, nós ligamos esta coisa e a ponta, enfim, faríamos os testes que quiséssemos fazer. Se fosse um amplificador, isto daria som ou não daria, se estivesse ligado ou não. Não interessa, funcionaria. Repare-se, entretanto, que o facto deste estar ligado à Terra e este também está ligado à Terra através das tomadas na parede da alimentação, isso implica que este acaba por estar ligado a este através dessa mesma instalação. Ok? E aqui é que a coisa se vai complicar. Ora bem, neste caso aqui, nós temos a Terra aqui pelos 0 volts, pelo crocodilo da ponta do osciloscópio também está nos 0 volts, tudo isto está nos 0 volts, e não há problema de maior, a não ser, em alguns casos um pouco mais estranhos, em que isto constitui aquilo que se chama um ground loop. Ok? Um ground loop é uma coisa um bocado aborrecida em determinadas circunstâncias, mas não é em si habitualmente destrutivo. Portanto, apenas provoca às vezes o aparecimento de coisas um bocado estranhas de se perceberem, etc. por aí fora, mas não vem ao caso. Agora, o que é que aconteceria nestas circunstâncias se nós quiséssemos fazer a mesma coisa com o tal outro circuito? Temos a mesma fonte, o mesmo osciloscópio, ok? Quando nós pretendêssemos ligar o crocodilo do osciloscópio a este circuito, e habitualmente ele é ligado aos 0 volts desse circuito, acontecia uma coisa um pouco aborrecida, que era o seguinte: é que os 5 volts, que aqui já são 0, ficariam ligados aqui, ok? A esta, portanto, ficariam ligadas aqui ao crocodilo, e por esta via aqui e por esta via aqui acabavam em curto-circuito em relação aos 0. Ou seja, uma passagem bastante direta daqui para aqui por este caminho. Isto significa que pegar num circuito que foi feito para trabalhar uma tensão negativa e ligá-lo a uma fonte de alimentação que à partida é uma fonte de alimentação positiva, pode trazer consequências se não houver bem a noção daquilo que se está a fazer. Porque, de facto, aqui são 5 volts positivos em relação a este, e o que implica que isto sejam 5 negativos em relação àquele, e do ponto de vista deste circuito, enquanto ele não for ligado a mais nada, tudo funciona bem. No momento em que se ligar lá outra coisa qualquer, essa outra coisa qualquer vai provavelmente provocar efeitos destrutivos nesta história toda. No caso dos osciloscópios, eles têm frequentemente a possibilidade de... Eles têm, na parte de trás do osciloscópio, têm por vezes um engate que nos permite fazer isto. Ok? Por vezes o engate é ali, depende do tipo de osciloscópio, e isto aqui tem um interruptor, e nós podemos decidir se queremos que isto fique ligado ali ou não. Por vezes não é aqui, é aqui, desculpem. Por vezes não é aqui neste ponto que se dá essa interrupção, ok? Portanto, existe a possibilidade, às vezes com um engate com 2 porcas, conforme o caso, às vezes nós podemos fazer aquilo que se chama o levantamento da terra do osciloscópio. Mas isso é no caso do osciloscópio. Por exemplo, em amplificadores de som, raros são os que fazem isso, mas alguns fazem isso, ok? Isto pode trazer consequências. Quando se faz isso, por exemplo, pode acontecer que a estática do osciloscópio, enquanto a massa dele não esteja, digamos, garantidamente ligada a outro referencial de 0 qualquer, pode acontecer que ele comece a ganhar estática e nós, quando lhe vamos pegar, apanhamos um esticão, apanhamos uma descarga de estática, podendo inclusive danificar o próprio amplificador se essa descarga for feita a partir da ponta. Bom, mas isso é outra história. Portanto, agora, o problema de usar fontes de tensão positiva para alimentar circuitos de tensão negativa traz o efeito secundário de se ficar um bocado limitado em relação àquilo que vai acontecer a seguir. Nós não sabemos nestas circunstâncias funcionam, mas será que noutras circunstâncias vão funcionar? Será que não vão funcionar? Será que alguém se vai esquecer que isto está feito assim e um dia alguém tem uma ideia e vai estourar a coisa? Bom, trabalhar assim tem os seus inconvenientes. Há uma outra maneira de tentar resolver este problema com menos inconvenientes, mas que dá algum trabalho. E essa maneira é a seguinte. Eu tenho aqui uma fonte, ou o que resta de uma fonte de alimentação de um computador que já estava no caixote para ir para a sucata. Portanto, eu já tirei daqui umas peças, já cortei os fios, etc. por aí fora. Mas isto, em princípio, serviria para resolver aquele problema.
Vamos dar aqui uma vista de olhos no circuito impresso. Deste lado aqui, nós temos a zona de 220 volts completamente separada da zona de baixa tensão, portanto de 5, 10, 12, etc. volts, apenas com um acoplador óptico interligando esta zona aqui. O acoplador óptico é um dispositivo que tem de um lado um LED e do outro lado um fototransistor. Portanto, não há nenhuma ligação de cobre elétrica propriamente dita dali para ali. Apenas uma ligação por via da luz que o LED emite para o fototransistor. Ou seja, galvanicamente, há um isolamento elétrico total daqui para aqui. Okay? Portanto, toda esta zona está isolada desta aqui. Há fortes razões para ser assim, mas agora não vem ao caso. Entretanto, deste lado, estes dois parafusos têm aqui um bocado de circuito impresso à volta deles, e a razão de ser desse circuito impresso é muito simples, é por aqui que se faz a ligação desta zona do circuito à Terra. Portanto, aqui há alguns componentes, não serão muitos, mas aqui alguns componentes estão ligados à Terra, ok? Através desta história e através da tomada de energia. Acontece que deste lado também há dois parafusos nas mesmas circunstâncias, ok? Estes parafusos também estão ligados à mesma Terra, que é esta aqui. Ou seja, embora não haja uma ligação elétrica, digamos, da energia propriamente dita, da fase e do neutro, dos dois polos, ou dos dois fios da energia elétrica daqui para aqui, a verdade é que a Terra está ligada não só a esta zona aqui, como a esta zona aqui. E se nesta zona a Terra não está ligada a muita coisa para além da caixa da própria fonte, daqui ela está ligada exatamente àquilo que, do ponto de vista aqui do circuito, são os 0 volts. Ok? Portanto, isto e isto são, além da saída de 0 volts, são a Terra deste lado. Ok? Ora bem, vamos dar aqui uma vista de olhos. E o que temos aqui, eu sei à partida que estes fios vermelhos são os 5 volts e que estes fios pretos que aqui estavam eram os 0 volts. Eu cortei isto tudo, aproveitei os fios e tal, isto, como disse, isto já estava no lixo, mas fui lá buscá-lo. Ok, portanto, esta zona de fios pretos está ligada aqui, está soldada aqui, justamente na zona do parafuso. E tem ainda um pedaço de circuito impresso por aqui fora, que por sua vez está ligado ao segundo parafuso. O parafuso está apertado, portanto tem uma porca, um parafuso, etc. E, portanto, faz-se uma ligação elétrica consistente daqui para a caixa da fonte de alimentação e, por sua vez, para este lado e também para a tomada de energia, onde tem a ligação à Terra. Ora bem, os 5 volts estão aqui e vêm aqui de uns condensadores de filtragem, de uns retificadores, etc. por aí fora. Como é que nós podemos tentar resolver este problema? Nós podemos tentar transformar isto numa fonte de menos 5 volts, mas temos que fazer o seguinte. Em primeiro lugar, não podemos ligar estes dois parafusos, estes dois furos, digamos, e este pedaço de circuito impresso, com parafusos metálicos à caixa do computador. Nós temos que tirar dali aqueles parafusos metálicos e colocar qualquer coisa como uns espaçadores de plástico. Isto habitualmente aqui debaixo tem um espaçador metálico, que por sua vez tem uma rosca, e deste lado aqui há um parafuso que entra aqui deste lado, portanto, na rosca do tal espaçador metálico, que garante uma certa distância entre o circuito impresso e a caixa metálica da fonte de alimentação. A primeira coisa é rifar essa ligação, portanto, metálica, e colocar uma ligação de plástico qualquer. Agora aqui cada um vai ter que se desenrascar, vai ter que descobrir uma solução. Se não for com um canudo assim, é com um canudo assado. Uma coisa é certa, não se pode, nem por via de parafuso, nem por via de mais nada, deixar que haja alguma ligação daqui à anterior terra, que é a caixa, habitualmente, da fonte de alimentação. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é ir à procura aqui da zona onde saem os 5 volts e ligar essa zona de onde saem os 5 volts, que neste caso é aqui este pedaço de soldadura, e ligar aqui mais um fio e arranjar a forma de soldar esse fio ou aqui diretamente ou à própria caixa da fonte de alimentação. Ou seja, o que nós vamos fazer é, em vez de referenciar esta história, o negativo antigo da fonte de alimentação, os 0 volts, digamos, não é o negativo, é os 0 volts da fonte de alimentação, em vez de referenciar à Terra, vamos referenciar os mais 5 à Terra e usar os 0 como se fossem menos 5. Isto é o mais viável para se conseguir usar uma fonte de 5 volts
como se fosse de uma fonte de mais 5 volts, como se fosse uma fonte de menos 5. Digamos, isto laboratorialmente poderá ter algumas encrencas, mas isto vai funcionar provavelmente em mais do que 95% dos casos, sem efeitos secundários de maior. Agora, vai haver um senão. Esta fonte, tipicamente, tem uma série de saídas aqui, além de mais 5, etc., tem mais saídas. Tem, por exemplo, mais 3 volts, mais 5, mais 12 e menos 12. E cá está o nosso zero. O nosso zero é aquele que nós vamos levantar e, portanto, nós vamos levantar este zero e vamos... Portanto, eu posso completar aqui este desenho da seguinte forma. Portanto, eu vou pôr aqui a ligação à Terra, ok? E essa ligação à Terra faz-se assim, ok? Ora, o que nós vamos pretender fazer é o seguinte, temos aqui a nossa ligação à Terra, ok? Cortamos esta ligação aqui e arranjamos forma de a ligar ali. Onde era os mais 5 passa a ser o 0. Só que agora há várias consequências. A consequência que nos interessa é que os 0 passaram a ser os menos 5. Mas, entretanto, os mais 3 passaram a menos 2. Os mais 12 passaram a menos 7. E os menos 12 passaram a menos 17 volts. Ok? Portanto, é preciso um pouco de cuidado, porque isto mesmo assim ainda tem alguns efeitos secundários. É preciso também terem atenção que, em geral, estas fontes, tanto quanto eu sei, os 5 volts são os únicos razoavelmente bem regulados. Os outros, às vezes, têm um bocado de tensão a mais, um bocado a menos, porque, em princípio, os receptores destas tensões vão depois voltar a regular. Ou vão voltar a regular ou não há grande inconveniente das restantes tensões não estarem muito calibradas. Mas esta costuma ser a mais certa. Ora bem, isto também pode não ser igual para todas as fontes, mas para uma boa parte delas eu sei que é assim porque já testei. Ora bem, em alguns destes casos pode ainda acontecer que algumas destas fontes, por serem muito baratas, não gostem que se faça isto ou não gostem sequer que se use uma das saídas sem usar as outras. Isto tem a ver com a forma simplificada como algumas fontes são feitas. E eu diria que não é má ideia colocar algumas cargas mínimas entre este ponto e, portanto, o antigo 0 volts, uma resistência, por exemplo, sei lá, neste caso, uma resistência de 100 ohms daqui a aqui ou de 50, ela vai aquecer muito ligeiramente, tenham atenção a isso. Portanto, uma outra daqui até aqui e outra daqui até aqui. Esta poderá ser, sei lá, de 470 ohms, 1 watt ou coisa assim, eu não fiz as contas agora, mas... Okay. Ou seja, as que não são usadas, talvez não seja má ideia colocar lá qualquer coisa para que alguma corrente vá saindo daqui. Eu já tive várias surpresas um pouco de fontes que ficam com comportamentos um bocado estranhos quando algumas destas saídas não são usadas. Fontes de qualidade normalmente não fazem isso, mas muitas destas coisas que são feitas para estes computadores, isto é feito um bocado a martelo, normalmente partem do princípio que ela vai funcionar em determinada circunstância e ela funciona a vida toda sem problemas naquelas circunstâncias, mas quando se pega numa dessas fontes e tenta fazer-se com ela outra coisa qualquer, às duas por três acontecem surpresas. Portanto, meus amigos, isto vem tudo na sequência de uma conversa que vai havendo no Luso Robótica, que é um local onde se discute estas coisas em português, em língua portuguesa, e o que eu digo, meus caros, é podem fazer essas coisas, tenham cuidado, não tenham cuidado com os dedos, há tensões aqui potencialmente mortais, mas de qualquer forma, não se esqueçam que o caminho também se faz caminhando. É preciso saber alguma teoria, senão tudo isto parece uma conversa de surdos, mas em primeiro lugar deve procurar saber-se um pouco de teoria, seguir a teoria um pouco com a prática, mas tentar levar sempre a teoria um pouco à frente, senão as dificuldades são muitas e estas coisas tendem a tornar-se um bocado conversa de voodoo.